renomado estudioso britânico, e ele era um estudioso muito renomado do Novo Testamento. Esse inglês, ele tinha uma frase que para muitos homens de Deus fazia com que ele fosse depreciado nos seus estudos, porque ele dizia o seguinte, embora era um grande estudioso, ele dizia: não gosto de falar, principalmente em público, sobre coisas que significam muito para mim. Olha que coisa chata. Esse estudioso dizia: eu não gosto de falar em público, eu gosto de falar, principalmente em público, sobre coisas que significam muito para mim. Deixa eu te falar, quando alguém exclui o que ele de fato valoriza e ama, naquilo que ele fala, naquilo que ele prega, ou naquilo que ele escreve, certamente ele é acometido de esterilidade em tudo que faz. Eu quero dizer o contrário a esse pensador britânico, esse estudioso. Eu não gosto de falar sobre coisas que eu não me importo. Eu amo falar de coisas que eu me importo. Eu amo de falar de coisas que estão no meu coração, no qual eu não preciso fazer uma força mental para parecer que eu gosto de alguma coisa. E por que eu estou dizendo isso? Eu não sabia o que pregar aqui nessa noite. Eu falei para algumas pessoas isso. Eu não sabia qual mensagem, mas não é difícil se a coisa que eu mais amo é pregar sobre o que eu realmente me importo, e pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, Ele tem me feito me importar e me atraído desde muitos anos a amar o que Ele ama. Ele ama a igreja, Ele ama as pessoas, Ele ama os perdidos, Ele ama a palavra. Então basta nós irmos para uma palavra que já está preparada, as Escrituras Sagradas, preparar o nosso coração e abrir a nossa boca. Embora eu sou um dos pregadores que gosta muito de estudar, e eu gosto muito de escrever os meus sermões. O Bruno sempre prega lá para fazer o resumo da semana nas palavras de domingo, e pela graça de Deus ele sempre me elogia muito, fala: André, eu amo seus sermões, mas não dá para resumir, porque tudo é muito bom. E eu não falo isso para minha glória, porque não tem nada a ver comigo. Eu gosto, mas há momentos também que Deus ele nos fala algo de maneira muito rápida, não talvez de muitos dias e horas trabalhando ali no sermão, que é o normal, que é o que nós devemos fazer, mas preparando o nosso coração por muitas horas, em meio a atividades, e quando você vai, às vezes em poucos minutos, Ele nos dá aquilo que Ele já vem nos revelando, e só não tinha virado ainda uma mensagem. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque eu não tenho dúvida alguma que Jesus tem uma mensagem para você nessa noite. Eu não tenho dúvida alguma, e é pela graça dEle que ela vai ser através de mim, e não precisava ser, eu não queria que fosse, inclusive, no retorno da Movie Night, uma pregação minha, mas você vai entender por que eu estou pregando até o término desse culto. Mas eu quero te afirmar, eu não tenho dúvida que o Senhor vai falar com você. Quem pode dizer amém sobre isso? E eu tenho meditado em algo que parece antagônico e parece algo esquisito até. Eu tenho meditado sobre como ser crianças maduras. Diga assim: crianças, mais alto, crianças maduras. Naturalmente, criança já não é maduro. Criança já não é maduro, mas a Bíblia vai exaltar tanto ser criança, quanto não ser infantil e ser maduro. Então, se a Bíblia, a palavra de Deus, fala das duas coisas, nós podemos conectar as duas coisas. Porque quando a Bíblia fala seja como criança, não fala de ser infantil, fala de ser inocente. E ser inocente é diferente de ser infantil. Quem pode dizer amém? E quando ela fala sobre ser maduro, ela fala sobre ser velho, porque aquilo que é envelhecido não tem a ver com maturidade. O envelhecido não inspira, o envelhecido está a ponto de ser destruído. A Bíblia fala, quando ela fala de muitos anos que se passam, quando ela fala de algo antigo, no aspecto positivo, ela se refere à maturidade. Então, maturidade não é sinônimo de envelhecimento. Então, em outras palavras, nós precisamos ter um coração de criança, mas precisamos ser maduros em Cristo. E eu tenho meditado em alguns textos para falar sobre isso com você. Isso tem queimado o meu coração. Por quê? Porque eu não sei contar você, mas está difícil entender o que vai acontecer nos próximos anos. Está difícil entender como vai ser a igreja nos próximos anos. Está difícil entender. Nós estávamos reunidos numa mesa para pastores, e tinham ali alguns pastores reunidos por um dia e meio. E essa semana também tive uma reunião dos pastores, junto com as esposas da família Dínamos. E tudo que se vê, tudo que se fala é sobre muita certeza acerca da vontade de Deus ser sempre, nos edificar, nos fazer como Jesus e ganhar pessoas, mas ao mesmo tempo muitas dúvidas acerca de como tudo isso irá acontecer.
Não poucas vezes, ao Jesus ensinar o que iria acontecer com ele, Evandro, os discípulos perguntavam: mas como sucederão essas coisas? Beleza, o Senhor falou que um dia vai acabar o mundo, o Senhor vai voltar, o Senhor vai morrer, ressuscitar, depois voltar. Tá bom, a gente até acredita, Jesus, mas como que vai ser? Não poucas vezes nós até percebemos o que Deus vai fazer, mas quase todas elas nós falamos: mas como que vai ser? E às vezes isso é muito bom, porque quando a gente acha que sabe tudo e coloca Deus de fato dentro de um mecanismo que eu já sei como Ele vai fazer, eu corro o risco de nem mais percebê-lo e simplesmente fazer o que eu acho e não ser guiado pelo Espírito. Em contrapartida, quando eu não tenho nenhum vislumbre, nenhuma percepção do que Deus está fazendo e do que Ele me chamou, eu fico paralisado. É preciso, mas não é fácil, no Espírito Santo, encontrar esse equilíbrio. E uma forma que eu consigo entender, ou descansar por não estar entendendo, acerca de como essas coisas vão acontecer, como que as palavras que tem sobre uma geração vão se cumprir, como as palavras que tem sobre nós, sobre a Move, sobre a Rock, sobre as palavras sobre essa cidade, sobre as cidades ao redor vão se cumprir. O fato de não duvidar delas não exclui o fato de que eu posso estar inseguro de como elas acontecerão. Mas como crianças maduras, entendendo o que nós vamos entender juntos aqui, é uma palavra de descanso, é uma palavra de esperança, é uma palavra de direcionamento, pelo menos quanto a qual coração e qual postura eu devo ter. Eu creio, e creio mesmo, que algo está acontecendo, mas vai acontecer de maneira muito mais profunda, através da sua vida. Você pode dizer um amém sobre isso? Eu não tenho dúvida ao orar, ao olhar para você, ao meditar, de que algo muito verdadeiro da parte de Deus pode acontecer e vai acontecer em você, mas também através de você. Olha aqui para mim, você que está olhando para mim, eu não conheço a história de todos, eu não sei qual é o contexto de todos, e de máscara fica pior ainda saber quem é quem. Os mais conhecidos é mais fácil, mas eu posso te afirmar, há coisas tão maravilhosas que Deus quer fazer em você e através de você, e não há nada que pode bloquear isso, nenhuma circunstância. É tão lamentável, é tão triste o que o mundo passa, entre os lutos, as mortes, a pandemia, as recessões econômicas, os problemas. Isso tudo é tão triste, é tão lamentável, isso tudo é tão difícil de encarar e de entender. Isso tudo nos remete a tantos momentos de meditação, de introspecção, de avaliação. Thomas falava na semana passada o que é muito verdadeiro, no momento que nós estávamos ali numa reunião, acerca de quantas pessoas refletiram, e talvez não de maneira positiva, acerca da sua fé, fundamentos questionados, crenças em alguns casos abaladas, conflitos internos. E isso me leva a uma pergunta: quem vai ser e qual vai ser o tipo de jovem, de adolescente, de homem e de mulher, que será um instrumento afiado, afinado, bem treinado para esse tempo? Eu acredito, e vou te falar nessa noite, que tem a ver com ser uma criança madura, porque eu também acredito que há dois ataques muito constantes do inimigo nesse tempo, que é nos fazer perder o coração de criança, mas também nos impedir de amadurecer, nos colocando num péssimo meio termo disso. Eu nem sou mais empolgado como uma criança, mas também nem constante como alguém maduro. Eu só sou alguém perdido no meio de tudo isso. Esses não vão ser usados com intensidade, mas você não se enquadrará nesses tipos. Nós juntos vamos aprender hoje aqui como ser esses que vão ser, num tempo tão confuso, boca de Deus, canal de Deus, e vão embarcar no novo de Deus, que sempre surge em tempos de caos, para aquilo que Deus está fazendo na terra. Só quem crê, diga amém bem forte. Glória a Deus. Lá em Marcos capítulo 10, verso 13 a 16, só preciso que alguém me ajude aqui com relação ao horário, algum tipo de sinalização em algum momento, para me ajudar. Marcos 10, do 13 ao 16, diz assim: e aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão. Olha só que interessante, quantos estão aqui comigo, diga amém.
Mas os discípulos repreendiam o povo. Então olha para cá, quantos estão comigo? Diga amém. Jesus estava num ambiente como ele costumava, em que ele ensina, em que ele cura, em que ele acolhe, em que ele ama. Quantos amam a Jesus aqui? Ele sempre é assim. E havia um tipo de gente que estava levando as crianças para perto dele. E os discípulos, como muitos conhecem essa história, estavam enxotando, afastando essas crianças. Mas como? Não brigando com a criança, repreendendo o povo que trazia as crianças. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, quando ele percebeu, não sei nem que olhou, ele notou esse afastamento das crianças por meio da repreensão dos discípulos, Gui. Olha só, o que acontece? Quando ele notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu. Deu uma dura, olha o que ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. E olha que Jesus diz: com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Olha o que Jesus disse, isso me emociona. Jesus disse: com toda certeza eu vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, aquele que não for como essas crianças são, ao receber, o reino de Deus se recebe. Ele disse em algum momento que o reino de Deus se tomava força até os dias dele, mas após a vinda de Jesus e por ocasião do início da nova aliança, esse reino agora é o que a profecia em Zacarias diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diga aleluia por isso. E aqui está dizendo o seguinte: quem não receber como uma criança jamais terá acesso a ele. Não é possível você acessar o reino de Deus. E a Bíblia também vai definir o reino de Deus como paz, justiça e alegria. Você não acessa a alegria do Espírito, você não acessa a justiça de Deus e a revelação disso, e você não acessa a paz se não receber o reino como uma criança o recebe. E aí, em seguida, abraçou as crianças. Jesus, um momento muito fofinho aqui. Jesus abraçou as crianças após indignação, após ele confrontar eu e você em relação a sermos como criança, que a palavra de Deus é para nós, amém? Ele as abraçou, mas ele também impôs as mãos e as abençoou. Diga aleluia. Eu posso imaginar essa cena. Eu posso imaginar nosso Jesus abraçando aquelas crianças, abençoando elas, após dar uma dura nos seus discípulos, porque a postura que eles estavam tendo com quem se achegava a eles mostrava que eles tinham perdido alguma coisa dentro deles. Mostrava que talvez alguma inocência que eles tinham no dia que eles largaram os barcos, no dia que eles largaram a sua profissão, no dia que eles largaram o que eles faziam antes para seguir a Jesus. Talvez aquela santa inocência que eles tinham no começo, quando Jesus os marcou e os chamou, eles haviam perdido, porque eles perderam essa noção. E aí Jesus disse: você precisa receber o reino de Deus como uma criança, da forma que uma criança recebe as coisas. Então elas estavam empolgadas se achegando a Ele, e as pessoas as trazendo, e eles queriam cortar essa empolgação. O meu medo é a gente perder um coração de criança, e tudo a gente achar que é apenas empolgação, e tudo a gente achar que apenas é para ludibriar as pessoas, tudo a gente achar que apenas é estética, ou então apenas é música, ou apenas é uma mensagem, ou apenas é uma palestra, ou apenas é mais uma reunião, ou apenas é mais algum interessado, algum picareta roubando meu dinheiro. A gente pensar que o ato de pessoas se achegarem a Jesus se tornou apenas vazio. Eu estou mais preocupado com a minha agenda, com acabar logo o culto, do que deixar as crianças prolongarem o culto ali na ocasião. E é interessante que dentro de tudo isso há um versículo que vai conseguir equilibrar essas coisas, que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 verso 20. 1 Coríntios capítulo 14 verso 20. Olha o que Paulo vai dizer: sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Diga aleluia. Diga mais alto, aleluia. Olha só, sejam como crianças, sejam inocentes. Quanta malícia, quanta maldade. Aqui ele está ampliando, a Bíblia está ampliando esse entendimento de receber o reino de Deus como uma criança,
para nos mostrar, é com coração puro, é com uma santa inocência, mas não infantilidade. Mas ao mesmo tempo é possível ser criança, mas maduro no entendimento. Porque o desequilíbrio quebra, porque nós vemos pessoas que às vezes, em nome da empolgação, de um entusiasmo, rejeitam o entendimento, rejeitam o pensar, e acham que isso é que é culto a Deus, algo que é simplesmente do sentimento. Outros, eles abandonam toda a ideia de sensação, de entusiasmo, de paixão, que é tão vivo, que faz parte, foi Deus que nos deu, amém? E eles entram num ambiente de racionalismo, que só faz afastar as pessoas. Deus tem me mostrado, é possível encontrar esse meio termo. Quem pode dizer amém sobre isso? Você sabe, existe uma diferença entre essa inocência e infantilidade. Lá em Mateus capítulo 11, verso 16 e 19, a Bíblia diz assim: olha o que Jesus está falando: a que posso comparar esta geração? Jesus está dizendo isso. Aí ele diz: ela se parece com crianças que brincam na praça. Ele vai contar uma história. E queixam-se a seus amigos. Então tem uma praça na história de Jesus, tem as crianças, e essas crianças chegam diante de outras crianças, e elas vão reclamar das crianças que já estavam na praça. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos, ou seja, uma música triste, mas vocês nem se entristeceram. Vocês não acompanharam o ritmo, não acompanharam a música. Vocês não conseguiram discernir qual a canção. Vocês não conseguiram discernir o que estava sendo falado. E aí Jesus explica: quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram: está possuído por demônio. E Jesus dizendo: o filho do homem, acerca dele mesmo, o filho do homem por sua vez come e bebe. E vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. E aí Jesus conclui dizendo: mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Estou lendo aqui Mateus capítulo 11, do versículo 16 a 19. Você sabe, Jesus está falando daquela geração. Aquela geração inicialmente deu ouvidos a João Batista, mas rapidamente, como sempre faz, ela encontrou problemas nele. Tudo é problematizado hoje em dia, né? Eles problematizaram o fato de João Batista jejuar demais. Então entende-se que eles queriam alguém que fosse mais livre. E aí João Batista introduz Jesus no ministério dele, através do batismo de Jesus. João Batista era primo de Jesus, amém? Quem está comigo, diga amém. Jesus vem num outro perfil de liderança, um perfil mais livre nesse sentido. Então ele comia com as pessoas, estava com os pecadores, e eles também reclamavam. Aí Jesus fala: vocês são um tipo de criança, mas não a criança que recebe o reino de Deus. Tem crianças chegando na praça com o coração do reino de Deus. Eles tocam uma música alegre, eles querem brincar. Geralmente naquela época as brincadeiras eram, no contexto histórico, de casamento, festa de casamento. E aí eles brincavam disso, as crianças. Não tem aquelas brincadeiras que cada sociedade tem, que é muito normal? Então, polícia e ladrão, não é? Pega-pega. Tem brincadeiras que são muito comuns, tantas outras naquela época eram comuns. Eles brincavam, eles tinham instrumentos e tudo mais. E às vezes eles faziam. Só que para acontecer aquela brincadeira do casamento, não podia ser só uma ou duas crianças. Tinha que ter quem ia fazer o casamento, o noivo e a noiva, tinha que ter os espectadores. E aí eles vinham para fazer isso, e aí começavam a tocar, mas não se envolviam. É o que Jesus está contando. É um tipo de criança que não se envolvia. Aí eles pensaram: já entendi, eles não querem brincar de fazer casamento, então vamos brincar de velório. Eles brincavam de fazer velório também, no contexto histórico, comprovadamente. Então eles começavam a fazer um velório com músicas de lamentação. Mas as mesmas pessoas que talvez falaram: não estou a fim de brincar de casamento não, porque essa música alegre me incomoda. Quando ele começou a tocar a música triste, eles tinham uma outra desculpa. Qual que era? Não gosto de música triste também. É muito ruim, né? Você querer brincar e outra criança não querer brincar com você. Já aconteceu em casa algumas vezes, e a Duda sabe, já está ouvindo, já olhou para cá. É muito triste quando um quer brincar e o outro não. E um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra coisa. Às vezes vem brincar: pai, a Duda não quer brincar comigo. Mas que absurdo. Filho, faz parte, a vida é assim. A Esther, psicóloga, já aproveita e dá um atendimento para a Duda. Cadê? Filha, a vida é assim. Mas o fato é que é muito ruim quando você não quer brincar junto com o outro. E
E é interessante que essa geração parece com isso às vezes. Eles vão reclamar do que está sendo feito, às vezes. Aí você fala, então vamos fazer o que você está falando. Mas também não vai. Parece com essa parábola. Mas isso fala de perder um coração de criança, que quando percebe que é o Senhor, quando percebe que é da família espiritual, ele consegue colocar o coração e se empolgar. Ele consegue colocar o coração e fazer acontecer. E eu sei que existe um aspecto nosso, inclusive, de aprender qual música tocar. Mas eu sei também, quando a gente é uma família, mesmo que esteja desafinado no começo, eu acho que uma coisa ajuda a outra. Tem dia que eu sei que é o louvor que incendeia a igreja, mas tem dia que é a igreja que incendeia a equipe de louvor. Tem dia que é o pregador que consegue acender o povo. Mas há lugares que eu preguei, Renan, que eu estava mal, mas é o povo que me acendeu. E eu sei que tudo é uma grande harmonia. E o que Jesus está dizendo é, cara, João Batista teve os seus resultados, ele era de Deus, vocês não perceberam. Mesmo que vocês não gostavam do jeito, eu também sou de Deus, os resultados mostram, mas vocês não conseguiram dançar nenhuma das músicas. Vocês ficaram de fora dos dois tipos de mover da sua geração, e não vai ter outro. É isso que Jesus está falando para esses caras. Isso é muito triste. Por quê? Porque o tempo passa, a juventude passa, a adolescência passa, as fases da nossa vida passam. E a construção saudável é quando você é intenso e se aprofunda na música que Deus está tocando, no tempo que Ele está tocando. E é muito ruim quando tudo que você fala do mover de Deus é sobre o que você viveu há 5 anos atrás, porque dá a impressão que Deus parou lá também. Mas muitas vezes não é Deus que parou, é você que não percebeu para onde Ele foi. Por quê? Só consegue acessar o reino de Deus quem mantém um coração de criança, que geralmente é contaminado pelo diabo, com uma falsa maturidade, porque é possível ser criança madura. Quem pode dizer amém sobre isso? Faz sentido isso para você? Eu quero ter um coração de criança. É interessante que dentro desse contexto tão fantástico em que nós vemos aqui essa parábola, isso me remete também a outros versículos, a outros aspectos. E dentro disso eu só quero citar para você, né, o que eu já tenho citado aqui durante essa explanação, e que para mim faz muito sentido. Na marcação aqui, até que horas, Evandro? Perdi aqui o programa. 10 minutos, né? Então maravilha. Glória a Deus. Então, olha que interessante. Quando nós temos um coração como de uma criança, isso aponta para alguns aspectos que nós já vimos aqui nesse texto. E todo mundo sabe como que uma criança recebe o reino de Deus, como ela recebe todas as coisas, com inocência, com humildade e com dependência. Diga assim, inocência. Diga mais alto, inocência. Diga humildade. Diga dependência. A inocência, nós vimos ali, aponta para um coração puro. Sejam como bebês na malícia. O que é um coração puro? Eu quero aplicar para você rapidamente aqui. Cara, isso é fantástico. Um coração puro sempre é benigno. Ele sempre está esperando o melhor. A plena desconfiança, aquela coisa, aquele desconfiômetro disparado o tempo todo em nós, aponta para um coração manchado. Mas Jesus vai dizer que os puros de coração que verão a Deus. Diga assim, os puros de coração. Diga alto, os puros de coração verão a Deus. Você não consegue ver Deus quando seu coração está o tempo todo só vendo o homem e esperando o pior do homem. O seu coração não consegue enxergar o que Deus está fazendo se ele se concentra demais nos erros que as pessoas estão cometendo ou nos acertos. Faz sentido para você isso? Um coração inocente é um coração puro, mas um coração humilde é um coração empolgado. Já percebeu? Pessoas que facilmente, não porque são inconsistentes, elas se empolgam, elas conseguem se entusiasmar, elas conseguem colocar o coração. É muito ruim gente o tempo todo desanimada, não é? Vamos para aquele lugar? Não. Vamos para aquele outro também? Não. Então vamos fazer isso? Não quero também. É muito triste quando não há em nosso coração mais disposição de brincar o que Deus está brincando, entre aspas, de entrar na brincadeira que Deus está fazendo. E cara, quando eu falo brincadeira, eu estou colocando aqui, estou dizendo entre aspas, porque eu sei que o reino de Deus não é uma brincadeira, e eu sei que a obra de Deus não é uma brincadeira, mas quem usou brincadeira na parábola foi Jesus e não eu, então não reclama comigo. A questão é, Jesus chamou de uma brincadeira de criança e mandou receber como criança, porque tudo que criança sabe fazer é brincar, e ela não cansa de brincar. Ela pode estar cansada, mas ela sempre pode ter uma brincadeira nova.
e ela só acaba dormindo, e quando brincou muito, dorme muito bem. A questão é, só descansa verdadeiramente em Deus que consegue cansar de tanto brincar, de fazer a obra de Deus, entre aspas. O que significa isso? Cara, é evangelismo, é oração, é jejum, é o que é? O que é? O que Deus está me chamando para fazer? Esse coração não pode ser perdido. E Jesus não faria essa advertência para os discípulos. Cara, em 3 anos de ministério, no meio desse ministério, os discípulos andando com Jesus já foi suficiente para eles perderem e terem que ser exortados. Quantas vezes eu perdi esse coração de criança, que é humilde a ponto de se empolgar, de desejar. Olha que interessante, eu estou falando sobre esse coração humilde, esse coração que como Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, é aquele coração que tem consciência de que precisa. Olha o que a Bíblia vai dizer, 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A maturidade está ligado à inocência. A maturidade está ligado, olha só que antagônico, o quanto eu posso crescer está definido por quanto eu consigo ser uma criança. Diga aleluia. O que o texto está dizendo, eu não vou crescer se eu não desejar como criança. Então, para ser maduro tem que ser criança, é o que a Bíblia está dizendo. Para ser maduro, como Deus quer, não pode perder um coração de criança, porque criança na ótica de Jesus não tem a ver com imaturidade, nem infantilidade, tem a ver com essa humildade, essa inocência. Desejai ardentemente. Olha que maravilha isso. Como que um recém-nascido deseja o leite da mãe? No meu caso, acordando ela a madrugada inteira, inclusive, no tempo do Bernardo. É um desejo tão forte, a ponto que você acha que quando uma criança está com fome, chorando, ela para balançando, só andando ela? Desejo ardentemente pelo leite só vai ser cessado quando o leite for dado. O que Deus quer de nós, o coração de criança é um coração que não está aqui para ver se o projetor funcionou ou não, se o músico acertou a nota ou não, ou se está tudo certinho como você queria ou não. É sobre, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim nessa noite. Eu quero receber da sua palavra, eu quero receber do seu Espírito, eu quero receber da sua presença. Eu tenho um coração como de criança. Eu não quero, cara, eu desejo viver e fazer igreja a vida toda, mas não sem fome, não sem sede. Eu quero ser a criança mais nova do berçário da igreja que eu pastorear. Eu quero ser a criança mais inocente do ministério que eu edificar. Eu não quero que os anos façam com que o meu coração se esfrie. Eu não quero fazer com que os problemas ou talvez a rejeição das pessoas me faça deixar de investir em pessoas, porque eu quero ter um coração de criança que deseja ardentemente. É interessante que uma criança, ela, além de ser humilde, um coração de criança, no contexto de reino de Deus, ele é dependente, ele confia, ele descansa. Mas a maturidade nos fala também de outras coisas. A maturidade, como eu já disse, nos fala de entendimento. Eles crescem honestamente no conhecimento, sejam maduros no entendimento. Mas também a Bíblia vai dizer algo, em Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, verso 14. Crianças maduras, eu sou criança porque eu sou humilde, eu sou faminto por Ele, eu sou confiante nele, dependente dele, mas eu sou maduro, porque olha só o que a mesma Bíblia vai dizer, Efésios 4,14, para que não mais sejamos como crianças. Aí alguém pode falar, oh Deus, aí você me complica, você falou para ser criança, agora não posso ser mais? Pois é, Deus faz o que Ele quiser. Para que não mais sejamos como meninos. Em que sentido? Ele vai explicar. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu não desejo que você seja como uma criança para te levar para onde eu quiser. Eu quero que as crianças que têm fome pela palavra percebam, inclusive quando eu não pregar a palavra, porque não são levados pela artimanha dos homens, não são levados pela astúcia com que induzem ao erro. Parece que foi escrito esse ano, 2020, esse versículo aqui, não parece? Olha só, seja criança para receber a palavra do leite espiritual, para não ser como um menino levado pelo aquilo que não é o leite espiritual.
Porque se eu não tenho fome para comer a palavra, eu não tenho sabedoria para discernir o que não é a palavra. E esse é o tipo de gente que Deus vai usar. Famintos como uma criança, mas porque se alimentaram da palavra, são sábios para discernir o que é heresia, o que é mentira, o que é astúcia, o que é humanismo, o que é falso ensino. Eles não são levados. Então eles são firmes, consistentes. Eu não creio numa geração criança no aspecto infantil, levado até para onde eu quiser levar. Deus me livre, Deus me dibre. Eu quero o contrário. Eu quero que juntos possamos nos guardar um ao outro, porque todos temos fome do leite espiritual, mas quando nos alimentamos, nós crescemos na revelação. Quando crescemos na revelação, somos consistentes, somos constantes. Deus vai usar jovens e adolescentes constantes, consistentes. O que é alguém consistente? Ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai, ele descobriu o chamado dele, ele descobriu a fonte de sabedoria, a fonte de unção, a fonte de autoridade, ele descobriu as pessoas que Deus deu para ele amar, para ele aprender, para ele conectar. Ele sabe o que está fazendo, porque ele foi faminto como uma criança para receber, mas ele também foi aumentado em sabedoria pela revelação da palavra que ele teve fome, e agora ele vai discernir, porque os espirituais discernem todas as coisas. Diga amém mais forte sobre isso. É interessante que 1 Coríntios 3:1 vai dizer: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Mais uma vez, a própria Bíblia vai falar mal de ser como criancinha. A mesma vai dizer que você tem que ser como criança. E é por isso que você vai ter que entender o que a Bíblia está dizendo dentro do contexto. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo já começa o capítulo falando isso. Ele vai dizer por que esse povo estava sendo como criancinha. Olha o que ele vai dizer: eu não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês vivem como se fossem desse mundo ainda, como se fossem criancinhas em Cristo. Em outras palavras, existe muita tolerância para alguém que acabou de ouvir de Jesus. Existe muita tolerância para você errar pra caramba. Você acabou de chegar, meu filho. Mas pouca tolerância no sentido de se indignar com alguém que está tanto tempo ouvindo a palavra, tanto tempo exposto a um ambiente onde tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, e continua vivendo como alguém completamente carnal. Então, quando a Bíblia fala para nós sermos maduros, umas crianças maduras, é sobre entendimento, sobre consistência, mas também sobre ser espiritual e não carnal. Em 1 Coríntios capítulo 3, então, nesse que eu acabei de ler, olha o que ele continua dizendo, e aqui eu vou abrir a Bíblia. Queria chamar já os irmãos aqui do louvor, para nós orarmos. Olha que interessante. 1 Coríntios, então, capítulo 3, eu vou abrir aqui o que eu acabei de ler, o versículo 1. Eu vou continuar lendo o contexto, eu vou ler de novo só para entrar no contexto. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido. Ou seja, estava pronta a refeição, aquela sopa com legumes estava pronta, mas eu tive que dar outra coisa. Eu tive que te dar só a batata frita do McDonald's, porque você não estava preparado. E olha o que ele vai dizer: pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Eu gosto do apóstolo, é terrível. E ainda não estão. Imagina que está sendo uma carta, irmãos. O cara vai ler, nem vai ver a reação do cara. Quando estiver lendo, ó, vocês não estavam quando eu estive aí, e não tem uma palavra de motivação, vocês ainda não estão. E aí ele vai dizer: e ainda não estão, porque ainda, ele vai explicar o que é alguém então que é menino em relação à espiritualidade. Oh Jesus, isso aqui é muito rema. Porque ainda são controlados por sua natureza humana pecaminosa. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana, que vivem como pessoas desse mundo? Quando um de vocês diz: eu sigo Paulo, e outro diz: eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz
crescer. Quem pode dizer amém sobre isso? Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Então, da mesma forma que nós temos que ser como crianças, na inocência, no coração humilde e puro, na dependência de Deus, nós somos chamados a ser maduros no entendimento, honestamente crescer na palavra de Cristo. Ser maduros no entendimento, mas também sermos consistentes em nossa vida, porque o coração que tem fome pelo leite espiritual é o coração que vai crescer quando se alimentar do leite espiritual, amém? Mas também crianças maduras, que é isso que parece antagônico, mas não é, porque é bíblico. Esse coração, esse tipo de gente que Deus vai usar, eles também são espirituais. E ser espiritual não é sobre me comparar, me sentir mais espiritual que você ou não. É o que a própria Bíblia está dizendo. É carnal aquele que é controlado pela carne. E aí ele vai falar: carne é ciúme, carne é inveja, carne é competição, carne é posição, carne é glória humana. E por que eu estou falando tudo isso? Eu vejo da parte de Deus claramente quando Deus nos presenteou com pessoas que não são assim. Como que na construção daquilo que chamamos de nossa igreja, e nossa casa, e rede move, e rede rock, as pessoas que eu me relacionei esses anos da liderança, a galera que a gente está junto, como eu percebo o desprendimento com tudo isso aqui que Paulo chamou de natureza pecaminosa e imaturidade, e Paulo classifica isso como ser criancinha, no sentido negativo. E você sabe, para mim, enquanto eu orava, foi um sinal, Bruno, do Espírito Santo. André, eu levantei vocês como família espiritual. Eu tenho preparado vocês há muitos anos para algo que eu vou fazer. Eu quero transmitir esse coração. Eu quero reproduzir esse coração. Cara, o alvo de Deus, a Bíblia vai dizer lá em Efésios que tudo que Deus proporcionou de ministério para a igreja é com vistas, ou seja, com o objetivo do aperfeiçoamento de todos os santos. Posso ouvir um amém sobre isso? Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Não faz sentido a competição. Eu ouvi algo que é muito interessante. Quando o mar se abriu para ir rumo à terra prometida, não era sobre o mar se fechar quando o primeiro entrar. Então tinha que correr, porque quando os 10 primeiros entrassem, fechavam o mar. Não, o mar ia ficar aberto até o último passar em terra seca. Ele só se fecharia quando o mais lento, quando o último da fila, quando o último cara lá que talvez estava lá, igual com o Jansen lá com a maca lá, com a o que mesmo? É maca? Muleta, maca, meu Deus, maca. Com a muleta, eu sabia que tinha errado. Talvez vocês estavam espertos, claro, como amigo, lógico. E aí, imagina o último, o mar só se fechou quando o último passou. E a Bíblia vai dizer: até que todos cheguemos a essa estatura, até que todos possamos crescer. E eu não posso te pregar outra coisa. A vontade de Deus não é esse prédio cheio, ou as ruas cheias, ou no próximo carnaval a gente dobrar o número de pessoas. Simplesmente o alvo de Deus é os filhos que Ele salvou crescerem por fome do leite espiritual, mas também por maturidade, porque ao alimentarem-se de Deus não são mais como eram antes. Eu não posso sair por aquela porta como eu entrei nessa noite. E quando eu vier amanhã, e você vai vir para o culto de ceia, de manhã ou de noite, mais uma vez não posso sair como eu entrei, porque de glória em glória, de fé em fé, somos transformados na imagem de Jesus. O André amanhã tem que ser mais parecido com Jesus do que o André de hoje. O marido que a Esther tem hoje é menos espiritual que o marido que ela tem amanhã. O pai que o Bernardo, a Duda e a Ana possuem hoje é menos amoroso do que aquele que eles possuem amanhã, porque Jesus é amor. E eu profetizo isso sobre a sua vida também. Então não desanime com a sua condição atual, porque nesse lugar há um encargo no nosso coração: produzir desejo ardente pelo leite espiritual, para que todos possamos crescer em Jesus Cristo. E é por isso que nós pregamos, é por isso que oramos, é por isso que as coisas exteriores não têm o poder de animar e nem desanimar, porque nós sabemos de onde viemos, sabemos para onde nós vamos, mas nós vamos juntos.